E a massa de ar quente deve enfraquecer enquanto a chuva continua pelo Brasil. Vamos saber tudo sobre a previsão do tempo com o meteorologista da Climatempo, o Guilherme Borges. Guilherme, boa tarde, seja muito bem-vindo à Conexão. Boa tarde, prazer estar aqui contigo. Guilherme, muita chuva, muito calor. Quais os destaques você traz para a gente hoje? Então, principalmente ao longo dessa quinta-feira, a gente vai continuar ainda sobre esse efeito muito quente, tá? Só para te elucidar, né, e falar um pouco sobre esse calor mais presente na região centro-oeste, sudeste, também boa parte da faixa norte e uma porçãozinha ali da faixa sul. Ele tem desempenhado significativo, principalmente na intensificação dessas pancadas de chuva de fim de tarde. Geralmente, o nosso verão já é caracterizado por muito calor. Então, com esse calor acima da média que a gente está tendo, principalmente nessas áreas, né, favorece principalmente para intensificar essas pancadas de chuva, como a gente tem visto no estado de São Paulo. Então, essa configuração de calor deve continuar pelo menos até segunda-feira, tá? A cidade de São Paulo até deve ter um alívio mais significativo no calor, mas ainda deve continuar sob alerta para temporais. Mas, de maneira geral, boa parte da região sudeste, centro-oeste e nordeste fica sobre esse efeito ainda do calor até segunda-feira. Então, essa condição muito quente e, principalmente, com esses temporais, né, muito presentes no clima, né, tanto no centro-oeste como no sudeste, e mais associado ao excesso de calor que a gente está tendo. Pois é, tá quente demais, né? Inclusive, acho que tá chegando imagens pra gente, ao vivo, da capital paulista. Olha só, o céu está bem carregado, hein, Guilherme? O que a gente pode dizer especificamente para a capital de São Paulo? Então, a gente tem previsão de chuva para hoje na capital paulista, tá? Principalmente aquela chuva mais de moderada a forte intensidade, mas em algum ponto ou outro pode ganhar um pouco mais de intensidade, né, com um temporal mais isolado ou outro. E essa configuração se dá principalmente porque a gente tem muito transporte de umidade nesse momento, né, do mar, e está muito calor, temperatura muito elevada, então está favorecendo principalmente esse deslocamento das instabilidades sobre a capital paulista. Então, nas próximas horas, a gente deve ter essa condição de tempo mais estável, principalmente a faixa sul da capital paulista já registra, né, a chuva mais significativa. E também amanhã, aproveito para destacar já, a gente continua em alerta para temporais na capital paulista, porque a gente vai ter o deslocamento de uma frente fria e ela vai intensificar ainda mais as instabilidades, tanto na sexta, já expandindo um pouco no sábado também. Guilherme, a gente mostrou há pouco, né, uma reportagem sobre os alertas da Defesa Civil, né? É importante a gente frisar porque muitas vezes o alagamento ele acontece numa velocidade que a gente não imagina, né? Então é muito importante a gente realmente estar atento aos alertas, não se arriscar. Com as mudanças climáticas, vocês têm acompanhado que esses fenômenos acontecem com maior intensidade, com maior volume? Qual que é a sua análise? Então, principalmente olhando a critério dos eventos de chuva mais extrema, Kelly, com o passar dos anos, com o excesso de calor, pode-se dizer assim, no planeta como um todo, a gente foi vendo esses eventos extremos cada vez mais presentes, né? Tanto de chuva intensa, quanto de calor intenso, de seca intensa. A gente foi vendo que isso, embora tempos atrás a gente já tinha essa previsão de que isso começasse a acontecer de maneira mais significativa, a gente foi começar, basicamente, a observar com mais frequência no clima do Brasil, principalmente nesses 2 últimos anos, tanto em critério de chuvas extremas, calor intenso, né? Então, infelizmente, essas chuvas, sim, estão mais extremas. Quando a gente olha principalmente para esses cenários, né, dessas chuvas de curto prazo agora no verão, os últimos 2 verões a gente teve chuvas extremas, nesse a gente também vem tendo. A gente teve há pouco tempo exemplo de Florianópolis, teve em Curitiba, teve em São Paulo, agora teve novamente em São Paulo, outras áreas também do país, como Maranhão, Belém, também tiveram eventos de chuva extrema, e a gente está tendo isso cada vez mais intensificado no nosso verão, também nas outras estações. Guilherme, tempo bastante quente no Rio de Janeiro, a gente tem acompanhado isso aqui nos últimos dias. E olha só, imagens ao vivo de Copacabana, tempo limpo, quem pode vai à praia, calor neste momento, 35 graus. Imagens são do serviço de streaming Earthcan. Guilherme, o que a gente pode dizer para os cariocas? Então, para os cariocas a notícia é boa, tá? A tendência que a gente tenha, principalmente ao longo dos próximos dias, pouca chuva
e calor mais significativo, assim como tem sido os últimos dias. Muito calor na capital carioca, né, na capital fluminense, na verdade, né, mas no estado carioca, como no estado como um todo, a gente segue nessa configuração de muito calor, né, um pouco pela orografia do estado carioca também, que favorece principalmente essa condição de temperaturas bem elevadas, mas a chuva muito na forma de pancadas e muito pelo excesso de calor. Então, principalmente ao longo dos próximos dias, né, olhando só para a capital, a máxima deve chegar aos 36, né, nessa sexta-feira na capital, para amanhã, no sábado, na verdade, nos 35, mas hoje a máxima deve chegar nos 39, então a gente vai ter essa continuidade de temperaturas bastante elevadas. Nossa, realmente tempo quente. Quais outros destaques para outras regiões do país que você traz para a gente, Guilherme, que a gente precisa observar? Então, o principal destaque, acho que a gente tem que falar, né, principalmente para a faixa norte e faixa nordeste, porque já tem registrados elevados acumulados de chuva nos últimos dias e a tendência, principalmente para essa sexta-feira, é que siga nessa rota da chuva mais significativa. A gente tem um fenômeno muito característico dessa época do ano ali, que é a zecite, e ela potencializa principalmente essa configuração de chuva. Então, aproveito para destacar para essa sexta-feira, principalmente faixa leste do Amapá, pegando também a faixa mais oeste do Amazonas, onde a gente deve ter perigo para tempestades. Mas, de maneira geral, pegando tanto os outros estados como Rondônia, Acre, boa parte do Amazonas, Pará, né, também o Maranhão seguem e também boa parte da faixa litorânea, né, ali dos estados do Nordeste, como Piauí e Ceará, ficam em alerta para temporais. Aproveito para destacar essas áreas pela sequência de dias chuvosos que a gente está tendo e essa condição deve seguir nessa sexta e também ao longo do final de semana. Para a gente encerrar, vamos dar aquela espiadinha em Belo Horizonte, onde neste momento a temperatura é de 32 graus, né? Daqui a pouquinho a gente já vai mostrar essas imagens. Para os mineiros também, muito tempo quente. Para os mineiros, o principal destaque segue para esse tempo mais quente, pancadas muito isoladas de chuva, a massa de ar quente está bem centrada na região sudeste brasileira, principalmente sobre o estado mineiro, e aproveito para destacar que nos horários mais quentes do dia, a gente já vem observando isso há vários dias, a umidade tem ficado muito baixa, abaixo dos 30%. Aproveito para reforçar que quem está no estado mineiro vai seguir com essa continuidade dos dias quentes, e também com a umidade muito baixa. Aproveito para se hidratar bastante, porque vai seguir nessa condição e o calor vai ser o principal destaque. Pancada de chuva só para amenizar o calor, nada muito significativo. Obrigada, viu, pela análise. Sempre legal a gente acompanhar tudo sobre o tempo. Guilherme, bacana demais te ouvir. Boa tarde, até a próxima. Obrigado, boa tarde para você e para toda a audiência. Obrigada.